E vamos agora falar com a Iná, né? A Iná, ela tem um ministério lindíssimo, não é? Ela vai contar pra gente como é que começou essa ideia. A Iná é responsável pela criação do ANGE. A gente fala tanto do ANGE aqui no Brasil, que é o Ministério do ANGE, né? de apoio a mulheres, apoio a mulheres com gravidez indesejada. A Iná é brasileira, mas já é naturalizada americana. Está há quanto tempo nos Estados Unidos? 20 anos. Mora lá. E você começou esse ministério do ANGE, no caso, que é um braço de um outro ministério chamado Brasil for Life, não é isso? Você começou lá, a ideia surgiu de lá? Sim. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe contou sobre um aborto que ela teve. E naquele tempo em diante, Deus começou a trabalhar no meu coração para ajudar mulheres que tenham algum problema nessa área, que tenha passado pela dor do aborto ou que tenha filhos que sobreviveram ao aborto e coisa do tipo. Daí em diante, demorou muito tempo para que eu conseguisse encontrar um lugar onde eu pudesse usar esse desejo que eu tinha de ajudar essas mulheres. Passaram-se os anos de faculdade, fui fazer um curso em Chicago, conheci meu marido na igreja e nos casamos. Em janeiro de 93, assim que eu cheguei lá, eu liguei o rádio e ouvi que ia ter a caminhada pela vida. E foi aí que eu encontrei o meu chamado. E comecei a me envolver com eles e participar. E aí eu descobri que tem mais de 3.000 centros nos Estados Unidos que ajudam a mulher que está enfrentando uma gravidez indesejada. Mais de quantos centros? Mais de 3.000. Em várias cidades, vários estados. Então, se você fica grávida e não quer ter o bebê, vai e visita. Até mesmo porque o aborto nos Estados Unidos ele é legalizado em alguns estados, né, parece? Todo o país. Todo o país. Todo o país, desde 63. E aí eles começaram E nós começamos a fazer esse trabalho quando o aborto foi legalizado. Uma igreja, a igreja Moody, lá de Chicago, foi que 6 esposas de pastores começaram a orar pelas mulheres que estavam fazendo aborto e começaram a fazer esse trabalho. A mulher chega no centro, nós fazemos o teste de gravidez, informamos a ela que ela está grávida, mas antes da gente informar, nós falamos com ela, à luz da Bíblia, sobre o valor que ela tem e o valor desse bebê. Depois nós damos o resultado do teste. E aí nós tentamos dar todo o apoio para que ela não aborte esse bebê. E nos Estados Unidos isso funciona muito, e graças a Deus, no governo anterior, ele distribuiu máquinas de ultrassom para 70% de todos esses 3.000 centros. Legal. Então, 95% das mulheres que vai nos nossos centros e vê o bebê no ultrassom, ela desiste de fazer o aborto. Uau. É uma grande bênção. O governo percebeu a besteira que fez ao autorizar o aborto. É o governo anterior, né? O governo anterior. Bush. Sim, aí agora o governo... O governo atual é a favor do aborto até os 9 meses. Ah, sim. O governo anterior, no caso, que percebeu a besteira da aprovação e acabou tentando fazer uma coisa para reverter. Foi. O governo atual, inclusive, dá dinheiro para o Planned Parenthood, que é uma organização que paga para jovens fazerem aborto. Então o Obama é a favor do aborto? O Obama é a favor do aborto até os 9 meses. Meu Deus. Então, é o que eles chamam de partial birth abortion. Então, é o aborto que é um nascimento parcial. Então, se a mulher... inclusive, o Obama assinou que o sistema de saúde pague isso. Digamos que sua esposa está grávida de 9 meses e descobre, e por algum motivo vocês têm uma briga muito feia. Então ela pode, porque ela fica com raiva e fala, agora eu não quero mais esse bebê. Então ela vai ao centro de saúde e diz que quer fazer um aborto. Aí o governo diz que só pode fazer por problemas de saúde, até os 9 meses. Mas ela pode dizer que é um problema emocional. Então, emocional é considerado um problema de saúde. Exato, é um problema de saúde. Então, ela brigou contigo e está emocionalmente perturbada e quer fazer o aborto. O bebê está perfeito ali, pronto para nascer. Então, o médico, o que ele faz? Ele induz o nascimento, ele dá aquela injeção que dá na maioria das mulheres em trabalho de parto. Para contração. Para contração. E quando a cabecinha sai, ele dá uma injeção na muleira da criança. Meu Deus. E espera a criança acabar de morrer e retira o corpinho todo. Meu Jesus. Então, isso foi aprovado primeiramente pelo presidente Clinton. E quando o presidente Bush entrou, ele pôs um veto e cancelou essa lei. Agora, quando o Obama entrou, ele pôs novamente. Meu Deus. Então, e tem uma outra lei que o Obama, quando era senador de Chicago, ele aprovou, é que se o bebê nasce vivo de um aborto, que tem que deixar no chão e esperar acabar de morrer. Meu Deus. Então teve até um processo muito grande de uma enfermeira que agarrou o bebê de 4 meses, que foi abortado, 5 meses, e o bebezinho estava vivo, e aí jogaram no chão, e ela agarrou e esperou o bebê acabar de morrer, abraçada, assim,
sabe, junto ao seio dela. Meu Deus. E ela foi processada pelo hospital por isso. Então, aí Mas causou... aqui, isso não seria assassinato, segundo a lei americana? Porque... Foi abortado. Então, para ele, isso é considerado... Meu Jesus. Porém, agora sim, tem um médico que vocês acho que devem ter ouvido falar, que começou o julgamento dele a segunda-feira passada, que ele já faz abortos há muitos anos, e a casa dele é chamada Casa de Horror, porque muitas mulheres morreram lá, de infecções sérias e tudo. Mas a pior coisa que ele fez é que agora só que os funcionários começaram a contar, é que ele fazia esse aborto de pessoas acima do 3º trimestre, 5, 6, 7 meses de gravidez, e quando o bebezinho saía, ele fazia questão do bebê nascer vivo para que ele pudesse retirar a espinha, a medula e vender. Meu Jesus. Então o que ele amado. fazia, ele tirava o bebê vivo e ele cortava aqui no pescoço, com a criança viva, ele cortava e tirava a medula da criança vivinha e esperava a criança acabar de morrer. Meu Deus. E vendia essas medulas. Ele fez, então já até agora sabem de 11 casos, porém os funcionários dizem que tem muito mais casos. E o julgamento dele começou segunda-feira. Isso é um crapo. Esse moço vai ser condenado à pena de morte. Ah, eu espero. Agora, Deus me perdoe. agora, o caso dele poderia servir de exemplo para poder julgar todos os casos de aborto, porque o caso dele, para mim, não é diferente daquele outro caso que dá injeção na muleira. É só o tipo de tortura que é diferente. Exatamente. Mas a prática é a mesma. A prática é a mesma. É assassinato da mesma forma. Você está tirando a vida de uma criança que era para nascer perfeita. Exato. Eu tenho uma amiga que teve 2 filhos prematuros de 5 meses e hoje são jogadores de futebol americano. Então, sobreviveram, ficaram na incubadora muitos meses, mas está lá. Então, 5 meses, uma pessoa abortar uma criança, bem, desde qualquer tempo, né? Se você abortar uma criança, é um crime, é uma vida. Mas quando você parar para pensar, a criança de 5 meses, que muita mulher faz aborto aos 5 meses, teria condições de sobreviver. Vamos chamar o pessoal de casa para participar com a gente. Você que está em casa aí, quer participar conosco, pode ligar no ao vivo, 3253-3320, para fazer perguntas. A Iná, que é presidente do Brasil for Life, que é o ministério que abre centros ANGE pelo Brasil afora. Ela mora nos Estados Unidos, já tem uma experiência muito grande com a igreja nos Estados Unidos, onde tem mais de 3.000 centros ali, cuidando de pessoas, mulheres que querem realmente, se arrependem da decisão do aborto e querem ter a gravidez e ter o filho, não é? E as experiências, ela vai falar daqui a pouquinho dos números, né, dos resgates que eles conseguem fazer. Até agora a gente está falando só da parte ruim, só para ter uma noção como que as atrocidades acontecem lá nos Estados Unidos, onde ela vive já há 20 anos. Ela está falando com conhecimento de causa. Você já é cidadã americana? Sou, eu tenho dupla cidadania. Quer dizer, já é cidadã americana. Ela está falando enquanto cidadã americana, não é uma brasileira que não tem nada de conhecimento lá. Ela é cidadã americana, está falando como cidadã, inclusive, aqui para a gente. Participe com a gente, 3253-3320 ou pelo nosso Twitter, @detudoumpouco.tv, e o Maurício já vai registrar também a sua participação. Lembrando, inclusive, que tem um jantar no qual estará você, hoje, aniversário, tá aqui o convite, que nós estamos sorteando, inclusive, ou pelo Twitter ou pelo card. A produção vai decidir aí o ganhador. Você manda para cá o seu tweet dizendo que você quer, eu quero ir no jantar, ou ligando aqui no nosso CAT, como já fez algumas pessoas. O CAT, lembrando que o telefone vai aparecer aqui embaixo, ó, 3209-3301. Esse telefone que está aqui embaixo. Lembrando, ó, aqui, por exemplo, a Dante já coloca assim: eu quero ganhar o par de ingressos para o jantar, obrigado, Deus abençoe. A Silvana, é o Dante, tá? A Silvana coloca: bom dia, eu gosto muito do programa e gostaria muito de ganhar os ingressos para o jantar. A Odete também quer ganhar os ingressos para o jantar. O Cláudio Carvalho registrou a sua participação. O Wellington Menezes também registrou a sua participação. Ele deixou uma mensagem aqui para a produção, eu vou encaminhar para a produção. A Keilis Grâncio: oi galera, eu gosto muito do programa, sempre estou participando, quero agradecer pelos esclarecimentos acerca da dengue que teve no programa de ontem, é sempre bom ficar informado. Obrigado pela participação, a gente agradece também a nossa produção que prontamente preparou essa pauta, esse tema tão importante para a gente. Então eu queria perguntar o seguinte, Ná, diante desses 3.000 centros que já foram abertos nos Estados Unidos, como que é você ter um centro, de apoio a essa mãe que tem essa gravidez indesejada, mas em contrapartida ter o Estado favorecendo todo o aborto? Como que funciona o psicológico? Porque é uma guerra psicológica, espiritual muito grande. É que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? Então nós sabemos que o inimigo, para o inimigo é uma vitória cada aborto, é uma grande vitória, porque
Nós sabemos que cada um de nós já viemos com um plano, com talentos. Todos nós já vamos, Deus tem... Imagina a situação, vou dizer uma coisa rapidamente. De todas as mulheres que fazem aborto no mundo, 37% se identificam como protestantes. São pessoas que foram criadas na igreja, mas não são firmes na igreja, coisas assim, mas se chamam protestantes. 31,3% se consideram católicos. 1,3% judeus e os outros 18% são crentes evangélicos que frequentam a igreja, cantam no coral, participam de... 18% Fala dessas pessoas. sério. Sim. São mulheres que carregam a Bíblia, que participam de tudo. Que Bíblia é essa que essas mulheres estão lendo? Fala sério. E são, inclusive, eu não vou mencionar nomes, mas existe um seminário evangélico muito famoso lá nos Estados Unidos, que ao lado tem uma clínica de aborto. Para muitas meninas, filhas de pastor e tudo mais, que fazem aborto constantemente. Exato. Então, existe uma certa frieza por parte da igreja. Aliás, eu parabenizo vocês, eu dou glória a Deus pela igreja daqui, que está se envolvendo, a igreja evangélica, porque nos Estados Unidos é mais a igreja católica que está envolvida. A igreja evangélica quase não quer se envolver. Aliás, nós pedimos para falar sobre a Marcha pela Vida, isso, aquilo, em umas igrejas, e juntamos esses pastores e pedimos para a gente poder ir lá falar sobre o mês da Santidade da Vida, que é janeiro. E eles falaram, infelizmente, nós não queremos que vocês falem sobre o aborto em nossas igrejas, porque tem muitos bons dizimistas em nossas igrejas cujas filhas e mulheres já fizeram aborto. E nós não queremos perder esses Então nós temos que evangelizar esse povo, gente. Vamos evangelizar. Mas pelo que eu estou percebendo, né, é um assunto que ficou frio, ficou cauterizado. Exatamente. Não é uma questão de simplesmente um aceita desleixo. já. Não. É uma coisa que já ficou cauterizou. Você conhece a história do... Acostumaram com o pecado, né? Você conhece a história do sapo, né? Se você jogar um sapo na água quente, ele vai pular na hora. Mas se você põe um sapo na água e começa a esquentar devagarzinho, você vai cozinhar ele sem ele perceber. Ele não vai sentir. Então é isso. Então, eu calculando 37 mais 18, quanto é? 55. 55. Então, 55 das pessoas, 55% de 1,5 milhão e meio de pessoas que fazem aborto por dia, 55%. Por dia? Por dia. São 1,5 milhão no mundo. Meu Jesus. São 1,5 milhão. Só na China, são 15 mil por minuto. São 1.500 por minuto. Uau. Então, vocês imaginam a situação. Agora, 1,5 milhão por dia de pessoas que fazem aborto, 55% deles são evangélicos. Isso quer dizer que mais de 800 mil bebês são as bebês que deveriam ser membros de nossas igrejas, são abortados diariamente. Então, são 800, porque quando nós somos membros de uma igreja, nós temos nossos bebês e trazemos para a igreja, e ali a igreja continua crescendo, não é assim? Cria no caminho de, né? E cria nos caminhos de Deus. Então, esses 800 mil bebês que morrem todos os dias, são membros de nossas igrejas, nossos irmãos e irmãs que estão sendo abortados diariamente. Meu Jesus amado.